Olá, aluno, olá, aluna. Vamos falar um pouquinho sobre o Dutra. Tá? Eu sei que ele está ali num lugar meio esquisito na nossa construção de roteiro das aulas, mas presta bem atenção no nosso planejamento aqui. Falamos sobre o golpe de 1930, estou olhando aqui o planejamento está aqui na minha frente. Ó. Falamos sobre o golpe de 1930, falamos sobre a ação integralista, falamos sobre a ANL, Revolução Constitucional de 1932, Estado Novo, Plano COI, e agora a gente vai falar sobre o Dutra. Dutra não está ligado ao Getúlio Vargas, que acabou o Estado Novo em 45, o Dutra entra em 46 como presidente. Lembrando, o governo do Eurico Gaspar Dutra é um governo muito alinhado às políticas dos Estados Unidos, provando que o Brasil é um país democrático, tentando provar que o Brasil não tinha mais nenhuma conexão com aquela ditadura do Vargas, né? Mas ao mesmo tempo mostrando que o Brasil é alinhado às políticas capitalistas da Guerra Fria nos Estados Unidos. Por isso vai continuar perseguindo comunistas, como foi o caso do Vargas. Então a gente vai continuar perseguindo o Partido Comunista do Brasil, vai continuar sendo proibido, vai continuar perseguindo os ideais marxistas-leninistas, obviamente porque a gente vive na Guerra Fria e nós somos aliados aos Estados Unidos nesse período da história, muito ligados à política americana, devido à construção da CSN no final do governo Vargas e à deposição de Vargas pelo próprio exército brasileiro, né, e aliado aos interesses internacionais, tá? Então, nesse momento, a gente continua falando de Vargas, só que não do Vargas, entenderam? Agora a gente está vendo uma das consequências do fim do Estado Novo, que é o governo de Dutra. E por que eu tenho que falar do Dutra rapidamente? Você pode até pular essa aula do Dutra, tá? Vou falar sério com você. Dutra não cai no Enem. Então passa pelo Dutra e vai pro segundo governo Dutra, o governo Vargas, mas você vai ficar meio boiando lá, porque tem coisa importante aqui. Então, se você quiser pular, pula, vai na sua, tá? E vai na minha também. Dutra geralmente não aparece, pode pular. Tá? Mas aqui eu só faço um levante rápido, uma aula rápida, pra gente levantar os principais pontos desse cara. Porque ele foi presidente do Brasil, a gente tem que acabar falando dele de vez em quando, né? Então vamos lá. Falei de todo mundo, né? Por que eu não vou falar dele? Bom, Dutra foi um militar, tá? Um militar extremamente importante, filho de um ex-combatente da Guerra do Paraguai. Ele assume a presidência do Brasil em 1946, né? Em 45 ali no final do governo 45, no final do governo Vargas, a gente entra com o governo Dutra. Em 46 mesmo, ele já elabora a Constituinte, tá? Então, algumas coisas importantes. É o processo de transição para a democracia do Brasil. É o fim da ditadura do Estado Novo, o início da democracia. E no dia 18 de setembro de 1946, o Dutra proclama a nova Constituição do Brasil, tá? Garantindo direitos civis e políticos. Essa Constituição que vai ser toda alterada pelos atos institucionais da ditadura militar até 1966, onde os ditadores vão criar uma nova Constituição e vão continuar alterando ela até o ato institucional número 17. Tá? A gente vê isso no próximo módulo. Bom, o governo do Dutra vai enfrentar desafios econômicos significativos, como a inflação, a necessidade de reconstrução econômica brasileira após a Guerra Mundial. O governo vai priorizar a estatização econômica, vai adotar medidas como a contenção de gastos públicos e a implementação de políticas de austeridade. Além disso, esse alinhamento, como eu já citei, aos Estados Unidos é muito forte, passa inclusive pela Organização dos Estados Americanos, que é uma instituição muito comandada pelos Estados Unidos, muito dentro da Guerra Fria, focada para a formação de novos estados capitalistas na América, para evitar o avanço do comunismo na América, graças ao processo da Revolução Cubana. Tá? A Revolução Cubana é essa, que era importante para o avanço do comunismo na América, graças à instituição, à ideia, né, do Che Guevara e do Fidel Castro. Obviamente, principalmente do Fidel Castro, que vai comandar a Revolução Cubana. E o Che Guevara chega ali, né, o argentino, médico argentino, que andou de motocicleta, motinha, por toda a América Latina, com os ideais marxistas socialistas. A gente vai ver isso lá na ditadura militar, que esse maluco foi condecorado. Não ele que é maluco, né? O cara que condecorou ele, que era muito louco, que é o Jânio Quadros, tá? Bom, há um desenvolvimento industrial muito forte, porque o Dutra ele vai começar a desenvolver o Banco do Desenvolvimento com financiamento de grandes empresas, grandes indústrias, que vão pagar as taxas bancárias para o governo. Então é uma forma do governo arrecadar e também gerar industrialização. Essas taxas são menores que as taxas dos bancos privados, tá? Esse banco depois vai ser construído por Vargas com um nome que vai existir até hoje. É o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico Social, que é o BNDES, né? Em 1952, né? O Dutra vai governar até 51. Então ele vai até 51 desenvolver essa ideia do banco, que vai ser de fato construída pelo Getúlio, é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, que é o BNDES, que vai financiar construções no mundo inteiro
Isso gerou controvérsia, né? Porque vai gerar a construção, por exemplo, do Porto de Cuba, vai gerar a construção de empresas e portos na África. Lembrando que dentro da... Tô com o lápis verde, ele sumiu. Dentro dessa ideia do Banco Nacional de Desenvolvimento, toda empresa que vai trabalhar na construção civil que usa dinheiro do BNDES tem que ser brasileira, tá? Tem que usar mão de obra brasileira. Então gera emprego de brasileiros fora do Brasil, tá? Além disso tudo, houve uma repressão política e social muito grande, né? Gerando uma crise social, criando a Lei de Segurança Nacional. Volta Redonda tinha a Lei de Segurança Nacional, eu já expliquei a história dos motéis aqui na aula de Geografia, né? No curso de Geografia, porque Volta Redonda não tem motéis dentro da cidade, os motéis são todos em torno da cidade, faz parte da Lei de Segurança Nacional e de uma lei criada pelo prefeito Benevenuto, né? Que impedia a existência desses lugares, né, dos motéis dentro da cidade, e acreditava que muitos dos contraventores, muitos daqueles que eram ligados ao terrorismo da ditadura militar, se reuniam nesses locais, né? Então era um local que era imoral, era contra a família, contra os bons costumes, e que reunia usuários de droga, reunia pessoas que estavam conspirando contra o governo. Então por isso não podia existi-los dentro da cidade de Volta Redonda. Eles ficam bem na divisa do município, mas não ficam em Volta Redonda, tá? Existe até um que fica dentro de Volta Redonda, mas é outra história. Bom, houve um desenvolvimento industrial, houve uma repressão política, houve um descontentamento popular, óbvio, né? E por fim, esse descontentamento popular vai gerar o que a gente chama de queremismo, tá? O queremismo foi um movimento político que surgiu no Brasil durante esse momento para as eleições de 1950, onde eles pediam "queremos Vargas". Existiam inúmeras faixas, inúmeras placas, manifestações da população, principalmente a população mais pobre, que era a maioria do Brasil, e o povo pedia e clamava pelo retorno de Getúlio Vargas, que ficou exilado depois que ele foi expulso do governo em 45. E o povo pedia novamente "queremos Vargas", para que Vargas voltasse ao governo, tá? E ele retorna eleito democraticamente em 1950, em 1951, onde ele começa o seu novo governo. 51, 52, 53, 54, 55. Lembra, o presidente governava 5 anos, né? O Dutra tenta criar o processo de reeleição para não deixar o Vargas assumir. Só que ele meio que não conseguiu, né, criar o processo de reeleição, e o Vargas acabou ganhando a eleição novamente. Finalmente, ele ganhou uma eleição democrática, porque o primeiro foi o golpe de 30. Depois, ele foi eleito, né, entre aspas, de forma indireta, né, em 34. Depois ele dá o golpe de Estado Novo em 38. Agora ele foi eleito de fato, tá? Só que ele não vai governar os 5 anos, tá? Vamos adiantar? Vamos saber disso? Já sabemos, né? Ele vai se matar. Então ele vai passar pelo suicídio. Então ele vai governar de 51 até 54. 51, 2, 3, 4, tá? Bom, e por isso a gente vai falar na última aula sobre o segundo governo Vargas. Beleza? Esse foi o governo... Olha só que belezinha. Nem 10 minutos pra falar do Dutra. Viu? Que legal? A gente vai lá falar rapidamente sobre o queremismo e a influência do queremismo para a manutenção do governo Vargas no segundo governo. Valeu!